nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Caríssimo irmão, querida irmã, você que agora acessa mais uma vez este blog, com alegria que aqui nos encontramos novamente para compartilhar, refletir juntos, neste domingo, a mensagem da Sagrada Liturgia para a nossa vida, para nosso compromisso e para a nossa missão como cristãos, como homens e mulheres de fé. Neste domingo, a Palavra de Deus nos apresenta no Santo Evangelho esta parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. É mais uma vez que traz a reflexão da liturgia dominical este tema da relação entre o cristão, o discípulo missionário de Jesus, com os bens materiais, que são dons, são frutos da bondade de um Deus que providencia para todos os seus filhos e filhas, para todos aqueles que nele põem a esperança, o necessário para viver com dignidade. E como relembra Jesus em outro texto, Jesus providencia não somente para os bons, mas até mesmo para os maus e injustos, aquilo que é necessário para ter vida com dignidade. Neste Evangelho, a parábola traz como foco principal a necessidade de se dar ouvidos, atenção, escuta aos ensinamentos que o Mestre Divino veio comunicar. O desejo do rico Epulão, que do outro lado, na situação de sofrimento, na situação de angústia permanente, duradoura, eterna, implora ao pai Abraão que envie para os seus irmãos que ainda estão na vida cotidiana emissários, que ressuscite para que ele possa ajudá-los a mudar de vida, a não assumir os mesmos comportamentos e assim, como consequência, estejam também destinados a irem ao mesmo lugar onde eles se encontram, de sofrimento, de dor, de angústia, e assim não possa experimentar a beleza do convívio com aqueles que estão chamados, eleitos, escolhidos para a bem-aventurança eterna. Jesus apresenta: já existe entre eles os profetas e a lei, que eles os escutem. Também um ensinamento para nós, valorizar ainda mais, valorizar aqueles e aquelas que no mundo de hoje assumem a missão de comunicadores, de transmissores dos ensinamentos do Divino Mestre, que é a missão da Igreja, que ao longo de toda a sua história não tem outra missão, não tem outra tarefa senão aquela de comunicar os ensinamentos recebidos com fidelidade da parte do Divino Mestre. Quantos são aqueles e aquelas que na Igreja assumem este papel de profetas, de comunicadores, de anunciadores, de missionários do Reino de Deus? Que valor, que atenção estamos dando a estes e estas que nos comunicam, que falam a nós, que nos transmitem os ensinamentos do Evangelho? Que tipo de aceitação e de acolhimento nós estamos dando a esta palavra? Estamos terminando o mês da Bíblia, o mês de setembro. Todos eles fomos convidados a refletir, valorizar, meditar, ler com maior atenção o livro sagrado. Quanto tempo da nossa vida dedicamos? Que projeto concreto você assumiu neste mês de setembro e para toda a sua caminhada de ter maior valorização, mais tempo dedicado à meditação desta palavra? Queremos, com esta mensagem e com este Evangelho do domingo, também pedir de Deus a graça
de nos iluminar ainda mais, para que, orientados pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, nós possamos cada vez mais ajudar-nos a estreitar entre nós os laços de fraternidade, de compromisso, de amor. A luta pela sociedade justa, fraterna, solidária não deve jamais arrefecer, enfraquecer no coração daquele que crê em Jesus Cristo. O desejo de Cristo não é que exista a miséria, não é que exista o sofrimento sem fim, não é que exista a exclusão, não é que exista a pobreza no sentido mais concreto e vivenciada na miséria, na carência total dos bens que são necessários para viver dignamente. O desejo do coração do Mestre é que os bens que são produzidos, que são construídos, eles sejam também partilhados, eles sejam condivididos, eles sejam proporcionados o acesso a todos e todas, que como filhos e filhas temos o direito de dispor do necessário para viver dignamente. E que assim, vivendo e orientados pela palavra do Divino Mestre, nós nos empenhemos cada vez mais como igreja a ter um olhar atento para essas realidades que nos cercam. Não sejamos insensíveis como aquele que, vendo o sofrimento do pobre na sua porta, nem sequer sensibilizou-se para matar e saciar a fome daquele que, por uma série de fatores, não tinha acesso ao necessário para viver dignamente. Quantos são aqueles que ainda hoje continuam caídos? Quantos são aqueles que ainda hoje continuam excluídos, sem oportunidades, sem acesso ao trabalho, à saúde, ao lazer, a um salário digno? O que é que nós como igreja, o que é que nós como cristãos estamos de concreto fazendo para mudar toda essa realidade? Estamos vivendo também um processo de escolha dos futuros dirigentes do nosso país. Temos parado para ouvir as propostas? Temos nos perguntado sobre a importância do nosso voto para mudar essa realidade? Para construir um Brasil mais justo, onde haja menos corrupção, mais distribuição de renda, mais emprego, mais salário, mais moradia para tantos irmãos e irmãs nossas que ainda vivem nas ruas, vítimas da violência, da insegurança e de tantos outros males que faz sofrer tantos filhos e filhas do nosso Brasil. Muitas vezes também consequência da nossa insensibilidade, da nossa indiferença e da nossa acomodação. Que as palavras de Jesus também nos ajude a empenhar mais na construção de um mundo melhor. Não é trazer o céu para a terra, mas é já construir na terra um pouco daquilo que nos sinaliza para a bem-aventurança celestial. O céu começamos a construí-lo aqui, no compromisso com o outro. Como nos ensina Jesus no Evangelho de Mateus, o que tu fizeres a um dos pequeninos é a mim que estás fazendo. Jesus continua hoje na vida daqueles que são os excluídos do nosso tempo, gritando, solicitando de nós um olhar, um compromisso. Queiramos nós que os ensinamentos deste domingo, deste Evangelho, ajude-nos a cada vez mais a ter ouvidos atentos àqueles que no mundo de hoje continuam à nossa porta, em nossos corações, em nossas vidas, solicitando de nós um olhar compassivo, um olhar não de pena, mas um olhar de compromisso. E muitas vezes não é só dar um pedaço de pão, ou dar uma pequena gorjeta ou algumas moedas, mas o nosso compromisso com a mudança do Brasil, do mundo, o nosso compromisso com o sofrimento dos excluídos passa também pelo voto que a gente vai dar nesse próximo dia 3 de outubro. Possamos, orientados pelo Evangelho, crescer cada vez mais neste compromisso social e assim possamos também ser instrumentos de Deus como igreja para fazer um Brasil melhor
uma sociedade mais justa. E assim proporcionar a tantos irmãos nossos possibilidade de trabalho, de emprego, de salário. E assim colaborar também para diminuir esse grande abismo que hoje tanto separa os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Deus nos abençoe, fortaleça em nossos corações o amor pela sua palavra, que é para nós luz para os nossos passos, luz para o nosso caminho. Que nos ajude cada vez mais a ter um coração acolhedor desta palavra e comprometidos possamos colaborar com a instauração do reino de Deus inaugurado pelo seu amado Filho Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Deus nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nas horas de Deus, amém.